que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, é muito bom estar com você novamente nesta programação. E com Jesus, eu sei que tudo vai bem. Espero que a sua vida, no seu lar, no seu trabalho, na sua família, tudo esteja correndo muito bem. Esse é o nosso desejo, né? Nós estamos aqui para compartilhar mais essa programação que realmente nos dá uma alegria muito grande, é um prazer estarmos aqui compartilhando com você, né? E nesse momento eu quero dizer para você, fique conosco durante esta programação da Star News, canal 23, que nos dá essa oportunidade tão grande para estarmos divulgando, ensinando, trazendo, levando para você uma palavra de vida, que é uma palavra trazida das Escrituras Sagradas. É Deus quem inspirou homens que trouxeram essa palavra até os dias de hoje. Que bom, né? Estarmos aqui juntos para mais essa programação. Eu sou a pastora Cristina, do Ministério Fonte de Vida. O Ministério Fonte de Vida está localizado na Avenida Santa Casa, 1755, Jardim Planalto. Vá nos conhecer, vá nos fazer uma visita. E você, então, vai poder compartilhar conosco de momentos tão importantes para o ministério. Amados, nós temos vivido nestes dias uma campanha maravilhosa de 40 dias de jejum, um período de jejum a cada dia, uma palavra específica para cada dia e oração. E nós temos nos reunido no templo quase todos os dias, quando não no templo, mas nos lares. E isso tem sido uma grande aprendizagem para a nossa vida. E eu quero compartilhar um tema que nós iniciamos essa campanha. Essa campanha ela é denominada de um tempo a sós com Deus. Se você realmente quiser aproveitar, ainda você pode nos procurar e receber ainda nestes últimos dias, até o 27 de setembro, palavras maravilhosas que fazem parte desta campanha. E o tema inicial dessa campanha foi semelhantes a Cristo. Eu quero trazer um texto básico para isso, que se encontra aqui em Romanos, capítulo 8, e dos versos 28 a 30, que diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que maravilhoso, né? Nós sabemos que Deus nos chama e quando Ele nos chama, Ele tem um propósito para nós. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqui está o tema, o primeiro tema da primeira semana da nossa campanha do Tempo a Sós com Deus. Nos tornarmos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o Filho de Deus. E a partir do momento que nós o aceitamos, que nós o recebemos na nossa vida, ele se torna o primogênito. O unigênito de Deus se torna o primogênito e nós, irmãos de Jesus.
Então, veja bem, e aqueles que ele predestinou, ele também chamou, e aos que chamou também justificou. E aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Mas eu quero me deter ao versículo 29, que nós temos um chamado, quando Paulo escreve à igreja em Roma, né, o livro de Romanos, que diz que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Né? Então, nós recebemos um chamado como igreja, um chamado individual e como corpo de Cristo, para sermos semelhantes ao Filho de Deus. Né? Qual a diferença, então, entre Jesus e a nossa vida? Se buscarmos esta semelhança, seremos iguais a Jesus, seremos como Jesus. E eu quero dizer aqui a diferença. Nós podemos parecer com Jesus no seu caráter, né? A gente sempre prega falando a respeito do caráter de Cristo. O caráter de Cristo deve ser trazido para a nossa vida cristã. Porque o caráter, ele traz os traços psicológicos, as qualidades da pessoa, o modo de ser, o modo de sentir, o modo de agir e de reagir. Isso é o caráter. Agora, onde Jesus foi diferente? Onde nós somos totalmente diferentes de Cristo, o Filho de Deus, nos seus atributos. Porque Jesus, ele tem os mesmos atributos do Pai, né? Ele tem atributos que o ser humano não pode ter, como a onisciência, a onipotência, a onipresença, que são atributos divinos. Mas existem também alguns atributos de Deus que nós podemos viver, como o amor, né? A compaixão, a misericórdia. E aqui nós somos convocados a buscarmos a semelhança de Cristo Jesus. Então, no dia a dia, como nós agimos, como nós reagimos às circunstâncias, às situações, como nós nos comportamos diante de uma situação que nós vivemos no nosso dia a dia, na família, no trabalho, quando somos afrontados, quando dizemos ser perseguidos, quando dizemos que estamos em conflito, como reagimos, como agimos, qual é o nosso sentimento? Seria semelhante ao que Cristo, né, faria, ou diria, ou sentiria numa situação parecida com a nossa? Nós devemos refletir isso e procurarmos trazer para a nossa vida a imagem de Jesus, a imagem de um Cristo vivo que um dia desceu dos céus, né? Veio como forma humana no ventre de uma mulher, se estabeleceu aqui na terra, depois dos 30 anos de idade, exerceu um ministério maravilhoso de curas, milagres, salvando vidas, libertando, né, do inimigo, das garras do diabo. Como Jesus teve um ministério em 3 anos, quantas coisas maravilhosas ele fez. A própria Bíblia nos diz que ele realizou tantos milagres que não se poderia contar todos eles, e escrevê-los e deixá-los nos escritos da Bíblia Sagrada. Então, alguns foram contados. E nós, então, para aprendermos tudo isso e vivenciarmos tudo isso, precisamos ter o desejo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, no seu caráter, nos seus traços psicológicos, nas qualidades de Jesus, no modo de ser com as pessoas, no seu sentir, no seu agir e no seu reagir. Então, tudo isso me traz o caráter de Cristo, né? E mesmo sendo humano, né, ele não pecou
essa também é uma das diferenças. Então, ele é diferente nos atributos divinos, onisciência, onipotência, onipresença. E ele também é diferente porque, mesmo quando tomou a forma humana nesta terra, caminhando entre os homens, se relacionando com o homem, passando por tudo quanto passou, ele não pecou, né? Agora, nessa busca da semelhança de Cristo, nós também devemos nos preocupar de não pecarmos, de não transgredirmos as suas leis, os seus ensinos. E hoje eu quero estar falando de algumas coisas, de algumas formas que podem me trazer a semelhança de Cristo na minha vida e pode trazer na sua vida a semelhança de Cristo. E o primeiro ponto, né, que nós vamos estar trazendo aqui é com relação ao amor, como Cristo amou. E o meu devocional aqui, que nós temos seguido nesses 40 dias de jejum, de oração, ele diz assim, que Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, veja bem, quando Jesus viu a situação das multidões, aflitas, cansadas, como se não tendo um pastor. O pastor é aquele que cuida, que zela, que dirige, que leva para os caminhos verdejantes, que leva para as águas tranquilas. E Jesus olha aquela multidão e vê um povo cansado, exausto, né? Vê um povo em pecado, vê um povo transgredindo, separado de Deus. E aqui, Jesus, então, vendo esse tipo de multidão, o texto diz assim, ele se compadeceu delas. Ele se encheu de amor por essas vidas. Então, quando nós olhamos o tipo de amor, da forma como Jesus amou, nós podemos olhar para esse amor e ter o desejo de amarmos como Jesus amou o pecador, como Jesus amou a sua família, como Jesus amou as autoridades do povo, como ele corrigiu com amor, como ele muitas vezes expressou o amor do Pai para com elas, como ele libertou vidas por causa desse amor, e finalmente como ele foi à cruz, como ele se doou, como ele se deu, como ele se entregou, como ovelha muda, diz a palavra, né? Sem reclamar pela morte, pelo derramamento de sangue. Ele sabia por tudo quanto iria passar. E Jesus, como uma ovelha muda, indo para o matadouro, ele é levado à cruz. E isso por causa do amor, né? Então, uma das coisas, quando eu quero realizar esta busca de termos a semelhança de Cristo, nós precisamos. E quando o próprio Paulo nos orienta a buscarmos essa semelhança, nós temos que olhar para como Jesus amou. É um dos pontos cruciais para sermos e buscarmos a semelhança de Cristo Jesus, né? O nosso devocional aqui diz assim: Jesus tem o mesmo caráter amoroso do Pai. Quando ele viu as multidões, ele teve compaixão. Ele sentiu uma dor interior, porque ele viu que eles estavam numa situação de perdição e de miséria. Ele não somente amou aos que estavam perdidos, mas a Bíblia diz que ele amou os seus discípulos até o fim. O que quer dizer? Que ele amou tanto aqueles que não eram salvos, como aqueles que já eram seus seguidores, que ouviam, que os seguiam, que eram orientados por ele.
Os seus discípulos e também os que não eram discípulos eram alvos do amor de Jesus. Então, para sermos semelhantes a Cristo, eu tenho que buscar o mesmo amor com que Cristo amou para amar o meu semelhante, as pessoas que convivem comigo, a minha família, né, a minha igreja, o meu ministério, o meu trabalho, os meus líderes, as autoridades constituídas sobre a minha vida. Eu preciso entender que eu preciso amar de forma sobrenatural. Não aquele amor de troca, né? Eu amo porque ele me ama. Eu amo porque ele é importante para mim, ele me fornece isso, me dá isso, né? Não é uma troca. O amor de Jesus é graça. Ele amou de graça. Ele se entregou por causa da graça. A graça é um favor que nós não merecemos, mas que Jesus, por causa desse amor, ele nos salvou, libertou, ele nos cura, ele nos traz vida em abundância. Bom, o que mais eu preciso para buscar esta semelhança de que Paulo fala neste texto, que nós devemos ser conforme a imagem do Filho de Deus? O segundo ponto é a obediência. Vamos ver isso. Aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 8, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, veja bem, Jesus tinha tudo, ele tinha todas as características de Deus, os atributos de Deus. Viveu como homem, mas era filho de Deus, ele era a imagem refletida do Pai aqui na terra. E nós vemos aqui que esse texto de Filipenses diz que Jesus se humilhou e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Então a obediência de Cristo, ela foi radical. O texto diz que ele foi obediente até a morte. Deus exige obediência dos seus filhos. Devemos ser como Cristo. Nós estamos dispostos a buscar esta semelhança. Estamos abertos a essa busca, a esse entendimento, a esse mover de Deus em nossa vida, nos tornando semelhantes ao Filho de Deus. Então, precisamos ser obedientes. Amados, se há uma coisa que demonstra que nós não temos a semelhança de Cristo em nós, é quando somos desobedientes. Né? O filho desobediente, o filho que desobedece os seus pais, como é difícil ele obedecer a Deus, né? As pessoas que não são obedientes aos seus líderes espirituais, líderes de trabalho, como é difícil ele obedecer a Deus. Porque, amados, se nós não sabemos amar, não sabemos obedecer àqueles que estamos vendo, que estão do nosso lado, caminhando conosco, andando conosco, como vamos amar e como vamos obedecer a Deus que não vemos, que estamos destinados a fazer tudo isso pela fé. Mas eu preciso primeiramente exercer isso com as pessoas, obedecer, né? Jesus era um homem obediente, Jesus foi um filho obediente. Ele dizia sempre na sua palavra: eu obedeço às ordens do Pai. Eu e o Pai somos um.
né? A vontade do Pai é a minha vontade, dizia Jesus. E nós? E nós? Nós podemos dizer da mesma forma, a vontade de Deus é a minha vontade, né? Vai prevalecer a vontade de Deus, eu quero obedecer a vontade de Deus para a minha vida, eu quero que se estabeleça o reino e eu quero obedecer às ordens deste reino, o reino de Deus. Então, amados, eu preciso deixar claro para nossas vidas, para mim, para você, através deste devocional, desta campanha que temos feito, a respeito da semelhança de Cristo, da busca, né? Numa das lições que nós vimos durante a semana da semelhança de Cristo, da busca, foi que nós, como seres humanos, temos coisas do passado que precisamos tirar da nossa vida. Seria uma espécie de tirar as roupas velhas, nos desvestirmos do velho, das coisas passadas que não foram boas, das marcas do nosso passado, e nos vestimos do novo, nos vestimos da graça, nos vestimos da bênção, nos vestimos de vestes novas de louvor, de adoração, de obediência, de amor sobrenatural. Então, para ser semelhante a Cristo, eu preciso buscar amar como Cristo amou, obedecer como Cristo obedeceu. E o que mais? Vamos lá. Eu também preciso orar como Cristo orava, né? Aqui o texto de Marcos 1:35 diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Olha, veja bem, precisamos aprender a orar como Jesus. Ele levantava de madrugada, procurava um lugar deserto que não fosse interrompido, para ter a sua comunhão íntima com Deus, com o Pai, para que ele tivesse um tempo a sós com Deus. Outro texto diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Não somente nas madrugadas, mas havia ocasiões em que o Senhor ia para o monte e passava toda a noite em oração. Noite, madrugadas, um tempo a sós com Deus era importante para manter a intimidade, manter o relacionamento com o Pai. Amados, Jesus fazia isso. Se Jesus necessitava desse tempo de intimidade, de oração, de renovo, de conversa com Deus, imagina eu e você. Né? Eu fico aqui me imaginando, né? Seres humanos falhos como nós, se não buscarmos a Deus em oração, se não nos colocarmos aos pés de Jesus, como Maria, né? As duas irmãs, Marta e Maria, quando Jesus chegou à casa delas, Marta estava ocupada com tantas coisas, mas Maria largou todo o trabalho de casa, se assentou aos pés de Jesus, né? As duas eram irmãs de Lázaro, ao qual Jesus havia ressuscitado. E nós vemos então Maria ali, preocupada em ouvir, em ser ensinada, em ouvir a palavra de Deus, em ouvir o Senhor. E eu quero dizer para você, esse tempo de oração é para que você fale com Deus e para que você ouça a Deus. Você vai falar, mas você vai ouvir. Você vai ouvir no seu interior, você vai ouvir através da palavra lida, como Deus vai falar contigo. Você vai ser despertado nesta conversa, neste diálogo. Você vai aprender mais, você vai se tornar íntimo de Deus, né? E alguém que vai promover essa intimidade é o Espírito Santo de Deus, que reina, que habita, que mora aí dentro de você,
que me ouve, que já fez uma escolha por Cristo, você tem o Espírito, você tem a presença de Deus, o Espírito Santo, habitando em você. E você pode orar, ser levado a orar, e o Espírito também intercede por você e pelas coisas que envolvem a tua vida. O Espírito Santo é aquele que está te dando as premissas, né? as orientações, as primeiras falas de Deus vêm de dentro de você, através do Espírito. E a sua palavra que o orienta. Então, orar como Cristo orou, ter um tempo a sós com o Senhor. E por último, creio que aqui é o último tópico do nosso devocional, de buscarmos a semelhança de Cristo. O último tópico e quarto é servir como Cristo serviu. Olha só, Jesus não veio para liderar, para reinar. Não, ele vai vir para reinar. Mas quando veio, né, através de uma palavra profética que nós vemos em toda a Bíblia, ele veio para servir, né? Ele veio para libertar, ele veio para salvar as vidas. Ele veio como servo. Veja bem, em Marcos 10, 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E depois em João 13, 12 diz assim: depois de ter lavado os pés dos discípulos, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Ele lavou os pés dos discípulos para que eles aprendessem o que era servir, o que era se colocar no lugar, na posição em que de humilhação e de servo, para poder ajudar alguém. Ele era o mestre, ele fez isso, ele foi o exemplo, e é o exemplo até hoje para a minha vida e para a sua. E olha aqui, Jesus sempre foi um servo. Devemos assumir a posição de servos e servir de todo o coração. Imagine como o mundo seria diferente se as pessoas decidissem ser semelhantes a Cristo. Esta é a visão de Deus para todo aquele que vem a Ele. Ser semelhante a Cristo, né? E agora, para finalizar essa nossa palavra, este momento tão maravilhoso da palavra do Senhor, eu quero colocar aqui os 3 motivos de oração em que você deve orar comigo neste momento. O primeiro motivo, nós devemos agradecer de coração, porque um dia Ele entrou em nossa vida. Então, Senhor, nós te somos gratas, te somos gratos, Pai, porque um dia o Senhor entrou em nossa vida para ser o exemplo. O Senhor entrou em nossa vida para que nós aprendêssemos a ser semelhantes a Ti, a sermos como o Filho de Deus, que amou, que obedeceu, que orou, que serviu de todo o seu coração. Nós queremos também dizer a Ele o quanto nós queremos ser como Ele. Diga isso para o Senhor. Pai, eu quero ser semelhante a Ti. Jesus, eu quero ser semelhante a Ti. Eu quero ter as Tuas marcas. Eu quero amar como o Senhor amou. Eu quero orar como o Senhor orou. Eu quero obedecer como o Senhor obedeceu. Eu quero servir como o Senhor serviu. E também eu quero ainda pedir ao Espírito Santo que nos ajude a amar, a orar, a obedecer e a servir como Jesus fez. Peça também você ao Espírito Santo, esse que habita dentro de você. Espírito Santo, nos ajude a sermos semelhantes ao Filho de Deus.
ele não pecou. E nós podemos ter o desejo também de não pecar. Ele amou sobrenaturalmente e nós também podemos ter o desejo de amar. Ele também obedeceu ao Pai em tudo, Senhor, inclusive indo até a morte para me salvar. E eu também posso ser obediente como ele foi. Eu posso orar como ele orou, buscando a intimidade com o meu Deus. E eu posso servir na tua obra, no teu reino, como Jesus te serviu. Amém? Que você possa, meu querido, minha querida, receber neste momento, através desta programação, uma injeção de ânimo para você buscar a Deus. Receba aí uma injeção de ânimo para você ter o desejo de ser semelhante a Cristo no teu relacionamento, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida ministerial, no teu contato com o Senhor. Seja semelhante ao Filho de Deus. Né? Se nós buscarmos isso, nós vamos agradar o coração do Pai. Que a tua casa esteja debaixo dessa unção poderosa de Deus. Que a tua casa esteja debaixo de uma unção da cura divina, da cura do Senhor. E que você tenha o desejo íntimo de ser semelhante a Cristo. E se você sendo semelhante a Cristo, você vai ter mais intimidade com o Pai. Você vai poder ajudar outras pessoas. E o que eu te desejo de todo o coração, seja abençoado em nome de Jesus. Até o próximo programa, se Deus quiser. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas.